Olá, amigos! No último dia 2 de abril, Chico Xavier completaria 114 anos de nascimento. Ele já retornou para a pátria espiritual, mas o legado que deixou para a humanidade é inapagável e está registrado em mais de 400 obras. A maior lição de Chico Xavier, porém, foi dada com a sua própria vida, o seu exemplo constante de dedicação ao próximo, de amor, de caridade, de renúncia e de constante serviço no bem. É sobre isso que conversaremos hoje aqui neste vídeo em homenagem a Chico Xavier. Seja bem-vindo ao nosso conteúdo do canal Davi Menezes, o Senhor Espírita. Já deixa seu like e inscreva-se no canal. O objetivo deste vídeo não é apresentar a vida do Chico Xavier em ordem cronológica da sua biografia, mas acima de tudo focar em casos que revelem a sua vivência cristã e de amor diante do sofrimento do próximo. Para isto, precisamos, porém, relembrar um pouco da sua infância, quando Chico, por volta dos 4 anos de idade, começou a ter manifestações ostensivas da sua mediunidade. E a situação ficou ainda mais aflorada logo após o desencarne da sua mãe, Maria João de Deus. Nessa idade ainda tão tenra, Chico Xavier passou a viver com a sua madrinha, a senhora Rita de Cássia. Então, nessa situação, ele passou a sofrer muitas dificuldades, muitas perseguições por parte de sua madrinha, que era uma mulher, de certa forma, perturbada mentalmente. Ela cuidava de um filho adotivo e que passava também a acrescentar muito sofrimento à vivência do Chico Xavier. Foi nesse contexto que Chico Xavier passou a sofrer golpes de garfo na barriga, surras com varas de marmelo e outras atrocidades sem qualquer tipo de justificativa plausível para isso, por parte da sua madrinha Rita de Cássia. Então, sempre que apanhava dessa maneira, Chico corria para o quintal da casa para poder chorar à sombra das árvores. Em uma dessas situações, começou a surgir o espírito da mãe de Chico Xavier, buscando consolá-lo, tranquilizá-lo diante desse sofrimento, pedindo a ele paciência e dizendo, por exemplo, algo como: tenha paciência, meu filho, você precisa crescer forte para o trabalho, e quem não sofre não aprende a lutar. Chico então passou a encontrar um certo consolo diante desse sofrimento pela oportunidade de, sempre que apanhava, conseguia ver o espírito da sua mãe o consolando ali no quintal quando ele estava chorando, que para ele era, de certa forma, um alívio e uma oportunidade de poder encontrar a sua saudosa mãezinha. Ainda por essa época, Moacir, filho de Rita de Cássia, madrinha de Chico Xavier, apresentou uma grave ferida na perna e, diante de uma visita de uma benzedeira que informou à madrinha do Chico um suposto medicamento para tratar essa ferida, que consistiria em lambê-la. Então, rapidamente, a madrinha pensou: se lamber a ferida vai resolver o problema da perna do meu filho, vou obrigar o Chico a realizar esse ato. Então, a mãe do Chico apareceu para ele para prepará-lo emocionalmente e dizer que ele teria que fazer isso. Chico, obviamente, quis rejeitar aquela atividade tão asquerosa, digamos assim. Mas a mãe falou: meu filho, faça isso, supere esse asco e quem sabe isso pode lhe promover uma situação melhor diante dos olhos da sua madrinha. E aí o Chico então engoliu o orgulho, engoliu o asco e por 3 dias lambeu a ferida daquela criança que compartilhava a casa com ele. E seja porque os espíritos superiores ajudaram a curar essa ferida, ou seja por um outro mistério qualquer, o certo é que a ferida passou, cicatrizou. E então, pela primeira vez em cerca de 2 anos, Chico Xavier conseguiu passar pelo menos uma semana sem perseguições e surras por parte de sua madrinha, mostrando para cada um de nós que muitas vezes saber lidar com certos sofrimentos, com certos problemas em nossas vidas, nos ajudam a evitar problemas ainda maiores. Esse período de grande sofrimento e perseguição por parte da madrinha do Chico só cessou realmente
após o segundo casamento do pai do Chico com a dona Cidália, que era realmente uma pessoa muito boa e que impôs como condição para casar com o pai do Chico que ele conseguisse reunir todos os filhos que estavam espalhados nas casas de várias pessoas e levá-los para a residência do novo casal. E isso foi feito. Então, Chico e todos os seus irmãos passaram a morar juntos novamente na casa, junto com o pai e a madrasta, que era a senhora Cidália, muito boa, como já mencionei. Então, Chico teve essa convivência nesta residência dos 7 aos 17 anos de idade. Foi um período em que ele teve um pouco mais de tranquilidade afetiva dentro da sua família e também quando a sua mediunidade passou a desabrochar com ainda maior vigor. Foi nessa mesma época, por volta dos 12 anos de idade, em que Chico participou de um concurso de redação na escola, cujo tema era a independência do Brasil, e na oportunidade manifestou-se através dele um espírito que veio ditar para ele toda a redação, resultando aí na vitória do Chico Xavier nesse concurso entre os seus colegas, que certamente serviu para fortalecer o seu vínculo com a atividade mediúnica, especialmente da psicografia. E ainda na sua juventude, Chico teve o primeiro encontro com o espírito Casimiro Cunha, que terminou trazendo através dele vários poemas que estão retratados em diversas obras da Federação Espírita e de outras editoras. E nessa oportunidade, a mãe do Chico voltou a encontrar com ele e a recomendá-lo a Água da Paz. E o que seria essa Água da Paz? Muitos de vocês já devem saber, né? Quando estivermos irritados, com vontade de falar coisas muito fortes para aqueles que convivem conosco ou com alguém que nos provoca, devemos encher um copo d'água, colocar na nossa boca, uma boca bem cheia, segurar essa água o máximo possível para que não venhamos a falar tolices. E aí, depois que estivermos mais calmos, aos poucos ingerirmos essa água. Porque quando estamos de cabeça quente, terminamos por dizer palavras, afirmações que depois dificilmente conseguiremos reparar novamente. Ainda nessa mesma situação, Casimiro Cunha disse uma frase muito bonita, uma estrofezinha muito bonita para Chico Xavier, que era o seguinte: meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Que recomendação maravilhosa para o nosso dia a dia, porque terminamos reclamando demais e agindo de menos. Então, aprendamos a falar pouco e trabalhar muito, porque, sem dúvida alguma, essa é uma receita de muita paz para a nossa vida. No fim do ano de 1931, quando Chico Xavier estava com 21 anos de idade, ele teve um encontro que marcou a sua vida e a sua jornada dentro do Espiritismo, que foi o primeiro encontro com o Espírito de Emmanuel. Enquanto Chico estava ali à sombra de uma árvore, meditando, orando, começou a perceber um formato de uma cruz vindo luminosa em sua direção, e aos poucos essa cruz foi tomando forma de ser humano, que se materializou e apresentou-se como o espírito guia do Chico Xavier, Emmanuel. E nesse momento, Emmanuel anunciou para Chico Xavier a sua grande missão de psicografar obras. O planejamento inicial seriam 30 livros para ele dar conta dessa psicografia. Chico então ficou muito assustado, até porque ele não tinha conhecimento acadêmico, muito pouco estudo escolar, e não imaginava como poderia dar conta dessa missão. E Emmanuel então disse a ele que para isso ele precisaria trabalhar, estudar e se esforçar no bem. E que, portanto, ele precisaria de 3 pontos básicos no serviço mediúnico: disciplina, disciplina e disciplina. Mas muitas pessoas falam sobre essa frase da disciplina, disciplina e disciplina e esquecem que antes disso Emmanuel tinha dito outra frase, que é fortalecida pela segunda, que é a mais relembrada.
Então ele dizia: trabalhe, ou seja, disciplina no trabalho. Estude, disciplina no estudo. E se esforce no bem, disciplina no esforço do bem. Porque muitos de nós até iniciamos a trabalhar no bem, iniciamos a estudar obras edificantes, iniciamos um esforço de evolução espiritual, mas acabamos por desistir diante dos primeiros obstáculos, por falta de disciplina. Então, esta recomendação de Emmanuel deve ficar registrada em nosso consciente e até no nosso inconsciente nas atividades que resolvemos realizar. Se vamos iniciar um estudo de uma obra básica, de uma obra de Kardec, de uma coleção de livros de André Luiz, de Joana de Ângeles, seja o que for, saibamos que o começo é sempre mais fácil pela novidade, pelas situações que vão surgindo que não conhecíamos antes, mas à medida que o tempo vai passando, tendemos a desanimar. Para que isso não aconteça, mantenhamos a disciplina e a perseverança. Assim também na prática do bem, quando deixamos desanimar por conta de ingratidões, por conta de falta de reconhecimento, quando não temos disciplina, fraquejamos em todos os aspectos da nossa vida. Esta é mais uma grande lição que a vida de Chico Xavier nos traz. Na sua juventude, Chico era muito auxiliado pelo seu irmão José Xavier, na atividade mediúnica e na coordenação do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, naquela oportunidade, Chico, José e o cachorrinho do Chico, chamado Lorde, iam caminhando em direção a uma caverna que ficava próxima à região em que eles moravam, em busca de ervas para fazer um chá. E essas ervas só existiam no fundo desta caverna a qual se dirigiriam. Na situação, Chico e José iam conversando sobre alguns colegas de trabalho mediúnicos, de colegas da casa espírita, que vinham negligenciando suas atividades. E ainda na sua juventude, Chico e José também fraquejavam na vigilância, do que falavam, fraquejavam em algumas situações de entrar realmente no campo da crítica ao próximo. E foi assim que se manifestou para ambos a mãe deles, Maria João de Deus. E ela disse: olhem, vocês devem mudar de assunto. Não devemos desprezar a quem quer que seja, porque aqueles seres que julgamos mais desprezíveis, em muitos casos, terminam por nos auxiliar como sequer imaginávamos. Então, ela desapareceu e Chico, José e Lorde continuaram a marcha em direção à busca das ervas, porém, já mudando o assunto, procurando manter um pensamento e uma conversa mais edificantes. Ingressaram pela caverna e passaram a busca. Demoraram um certo tempo e, quando conseguiram encontrar a erva no fundo da caverna, já estava escurecendo. Diante da falta de luz, tiveram muita dificuldade de encontrar a saída da caverna, estavam perdidos lá dentro. Começou a bater aquele desespero, aquela preocupação: como que vamos sair daqui, como que vamos pedir ajuda, ninguém sabe que estamos aqui. E novamente aparece diante deles o espírito da mãe, Maria João de Deus, que lembra: vocês estão se recordando que algumas horas atrás eu disse que menosprezamos certos seres que não imaginamos que podem nos ajudar? Pois nesse caso agora, a solução para vocês está em um serzinho que é muito desprezado por diversas pessoas. O cãozinho de vocês. Soltem o Lorde, soltem da guia, soltem da coleira, que ele rapidamente vai encontrar a saída para vocês. E então, o Lorde, com seu faro natural, com seu sentido animal, encontrou rapidamente a saída e conseguiu assim salvar a todos diante daquele problema. Então, meus amigos, mantenhamos a humildade, mantenhamos o equilíbrio no relacionamento com nossos colegas de jornada e saibamos silenciar a maledicência sempre. Em julho de 1932, o nome de Chico Xavier passa a ganhar uma notoriedade ainda muito maior devido à publicação da obra Parnaso de Além Túmulo, contendo poemas de diversos autores de língua portuguesa, como Castro Alves, Casimiro Cunha, Augusto dos Anjos,
e muitos outros. E o mais incrível é que esses poemas, após serem analisados por especialistas no assunto, despertaram a curiosidade de todos pelo fato de: será se isso é um embuste? E Monteiro Lobato disse: se Chico Xavier tiver feito tudo isso por ele mesmo, ele merece não apenas uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas todas as cadeiras ou a cadeira que ele quiser, porque realmente é uma obra grandiosa. E outros críticos passaram a estudar o estilo e comprovar que realmente o estilo de Castro Alves desencarnado era o mesmo de ele quando estava encarnado. Assim também acontecia com Augusto dos Anjos, Casimiro Cunha e muitos outros poetas que se manifestaram através da mediunidade de Chico Xavier. Porém, nem tudo são flores na vida do médium, e diante de tanto reconhecimento vieram também as críticas e até mesmo de pessoas que eram ligadas emocionalmente à vivência do Chico Xavier. Por exemplo, o padre Júlio Moreira, porque Chico, apesar de ser médium, de acreditar no espiritismo e divulgar a doutrina, ele sempre teve um carinho muito grande pela Igreja Católica, na qual ele conviveu nos seus primeiros anos de vida quando criança. E foi muito doloroso para ele observar que num jornal existente na época chamado O Lutador, o padre Júlio Moreira divulgou uma crítica muito mordaz em relação ao Chico, inclusive com um ar de ironia, dizendo que para o Chico conseguir colocar dentro dele tantos espíritos, só se ele tivesse uma pele de rinoceronte. Isso deixou o Chico muito abalado, ainda no início da sua mediunidade, ainda na sua juventude, por falta de experiência. E então ele ficou ali umas 2 horas em desânimo profundo por conta disso, quando o espírito de Emmanuel se manifestou, indagando por que o Chico estava daquela forma. E ele relatou para Emmanuel o ocorrido. Emmanuel então disse: Chico, pois então, se você não tem uma pele de rinoceronte, vai precisar ter, não para suportar os espíritos, mas para aguentar as alfinetadas da maledicência. E completou dizendo: se Jesus saiu da terra pelos braços da cruz, você é que está esperando uma carruagem para viver entre os homens? Então, meus amigos, lembremos disso mais uma vez, porque a vida do Chico, a vida do Cristo e a vida desses grandes líderes espirituais para todos nós serve de exemplo. Não venhamos a nos ligar a pequenas críticas ou a grandes críticas que sejam. Mantenhamos o nosso equilíbrio, o foco na nossa evolução, a fé em Jesus e a certeza de que é procurando seguir o caminho trilhado por Ele que iremos encontrar a verdadeira felicidade, ainda que momentaneamente estejamos passando por grandes sofrimentos e suportando dores excruciantes. Todos nós sabemos que Chico era extremamente gentil, carinhoso, dedicado ao próximo, mas até ele, em alguns momentos, fraquejava diante das dificuldades da vida, do acúmulo de problemas, de dores e de sofrimentos, e terminava por cometer algum deslize. Então, em certa ocasião, ele acordou atrasado para o trabalho, estava indo muito rápido para o seu ambiente de labor diário, quando foi interceptado no caminho pela senhora Alice, para quem ele havia psicografado na noite anterior uma mensagem do espírito Bezerra de Menezes. A senhora Alice então disse: Chico, Chico! E o Chico fez de conta que não estava ouvindo, para não ter que cessar a sua marcha para o trabalho. Então Emmanuel apareceu para ele e disse: Chico, volte e atenda a dona Alice. E Chico disse: mas estou atrasado. Não interessa, volte e atenda a ela. Chico então retornou com muita calma e disse: pois não, dona Alice, me desculpe, não estava percebendo a senhora me chamando. O que a senhora deseja? A dona Alice disse: não, meu filho, é rapidinho, é porque na noite anterior você psicografou para mim essa mensagem de Bezerra de Menezes e me explicou, né, como tomar esse medicamento aqui prescrito por ele, mas eu esqueci e não sei ler. Eu só queria que você me dissesse como eu devo tomar esse remédio que Bezerra passou para mim. Então o Chico explicou para ela com calma, despediu-se dela e retomou o caminho. Logo depois de dar alguns passos,
quando já estava quase assim, a uns 100 metros de distância da residência da Dona Alice, ele ouviu a Dona Alice gritar novamente: Chico! Ele olhou para trás e ela disse: vá com Deus! Então ele percebeu, vindo em sua direção, uma energia luminosa, uma espécie de massa branca de luz em direção ao seu coração e tomando conta dessa região do seu corpo. Emmanuel então parou para ele e disse: está vendo, Chico? Já pensou se você não tivesse retornado e ela tivesse ficado com raiva de você e em vez de desejar coisas boas, que você vá em paz, que vá com Deus e protegido, ela tivesse desejado que você vá para o inferno, que o diabo te carregue. Então, tenhamos cuidado com os sentimentos que despertamos no próximo. Meus amigos, falar do Chico Xavier é sempre muito emocionante, é sempre muito atraente, porque as lições dele são realmente maravilhosas e tocantes. Para esse vídeo não ficar muito longo, vamos encerrar por aqui, mas ainda tenho muitos casos para te contar sobre o Chico Xavier. Se você quiser saber mais casos dele, comenta aqui embaixo: quero mais Chico Xavier. E aí, em breve, produziremos mais conteúdo sobre isso. Não se esqueça de deixar o like, faça isso agora, hein? Compartilhe o vídeo com os amigos e se ainda não é inscrito no canal, colabore conosco para podermos crescer e divulgar ainda mais a doutrina espírita de consolo, de paz e de esperança a todos. E aí, desses casos de hoje, qual tocou mais profundamente você? Comente conosco, vamos interagir e assim compartilharmos mais a mensagem inesquecível do nosso velho e amigo Chico Xavier. Muito obrigado a todos, fique com Deus, muita paz e até a próxima. Tchau!